Vamos falar agora sobre jornada pedagógica. Vou falar sobre a jornada pedagógica, né? Então, tema relacionado também um pouco à formação continuada. Para quem não sabe, quem não é da área de educação, a jornada pedagógica acontece todos os anos antes das aulas começarem, né? Uma semana antes, 2 semanas antes, dependendo aí dos calendários de cada município, de cada estado. Existem as jornadas pedagógicas, que seriam as reuniões ali entre professores, coordenadores, diretores de escola, para discutir e planejar o ano letivo, né? Vou passar para a professora Dilma, para ela falar aí um pouco sobre jornada pedagógica. Tem a questão do como é que se constrói essa jornada pedagógica, ela que já tem um pouco mais tempo do que eu na educação. Quando eu entrei, o formato de jornada pedagógica já é o que existe hoje, né? Eu não acompanhei um outro modelo ou qual foi a proposta da época que surgiram as jornadas pedagógicas. Eu vou passar para a professora Dilma falar um pouco aí sobre quais foram os objetivos que motivaram as criações das jornadas pedagógicas aí, e como é que funcionava antes, se era diferente, se não era. Professora Dilma. Você joga o babado para mim, né? A gente, quando eu comecei, não vou dizer mais ou menos não, tem um pouco tempo, né? Um pouquinho de tempo a mais do que a professora Elma. E quando a gente começou essas jornadas pedagógicas, né, sempre vinha... Hoje eu digo assim, antes era bem melhor, né? Eu achei, né? Bem melhor, a gente era por área, cada turma, né? Não tinha o tal do stand-up, né? Que hoje é praxe nas semanas pedagógicas, praxe, e botar os estandartes, né? Com muito dinheiro, né? Para estar lá, para falar uma coisa cada da sua realidade. Cada município tem sua realidade, tem sua forma, né, de trabalhar, tem a realidade do seu ensino, e fica difícil quando você convida, né? Eu não estou dizendo que poderia sim ter, sim, né? As pessoas também estudam, então seguras do que estão ali fazendo, né? Logo no início da semana pedagógica. Mas eles usam também muito para o político, né? Muito para o político ali, né? Que faz aquelas mesas bonitas, aquelas arrumações super lotados. Tem vezes que até o local não é tão propício para essa semana pedagógica, e eles fazem como se fosse um show. Para mim, é isso que acontece nas semanas pedagógicas. Um show. Simplesmente isso. Eles não se prega ao que vai se passar nessa semana pedagógica, como você deveria trabalhar numa semana pedagógica, né? Eles querem fazer um show na educação. É o meu haver na semana pedagógica de hoje. É isso, né? Jornada pedagógica, ao meu ver, né, tinha ou deveria ter como objetivo o planejamento do ano letivo. Teríamos que ter um planejamento do ano letivo. Isso não acontece, infelizmente. Eu vejo que poderíamos ter algo muito produtivo durante a jornada pedagógica, que é algo que não acontece geralmente durante o ano inteiro, que é a reunião de todos os professores no mesmo espaço, né, no mesmo dia.
geralmente, durante o ano letivo, isso é praticamente impossível, você reunir todos os professores da escola, por exemplo, no mesmo dia ali, para poder debater o ano letivo. Eu creio que deveria acontecer uma análise do que fizemos no ano anterior, de como foi o ano anterior, dos eventos que nós construímos, do que nós fizemos em cada área. Deveria ser feita esse tipo de análise e depois ver, claro, a gente vai estar analisando, avaliando ali, ver os erros que aconteceram durante o ano anterior, para que os erros não se repitam, e aí fazer um planejamento, sentar e fazer um planejamento do ano inteiro, né? A gente não acontece isso de forma alguma, e são anos já, alguns anos na educação, e você não tem esse formato, né, de planejamento. Por exemplo, na escola pequena, são poucos professores, às vezes só tem um professor da área, então não tem sentido você fazer um planejamento por área, por exemplo. Mas em escolas maiores, eu trabalho em uma escola de grande porte, onde tem diversos professores na área de letras, né, de linguagens. Então, poderia se tirar um tempo para uma reunião geral, um planejamento geral, poderia se planejar por área, tudo isso poderia ser feito, né? Ou deveria ser feito, mas isso a gente não vê, não acontece de forma alguma. Como a professora Dilma falou, nós temos um modelo de jornada pedagógica que segue aí diversos municípios. E assim, já passei em alguns, né? Então, o modelo é sempre o mesmo. A jornada pedagógica acontece da seguinte forma: um dia lá um evento político-partidário, eu vou dizer assim, porque todo evento é político, todo ato é político. Dentro da educação, todo ato é político. Mas eu digo que o evento é político-partidário porque é para promoção pessoal do sujeito, não é para promoção da educação como deveria ser, mas para promoção individual do sujeito. Qual sujeito é esse? Prefeito e secretário de educação. São esses os sujeitos que vão ser promovidos e, como a professora Dilma disse, transforma um momento de planejamento, um momento que deveria ser de discussões muito importantes para a educação, se aprofundar em questões, em problemas da educação, que nós temos muitos problemas na educação básica, na educação pública. Então, deveria ser esse momento de aprofundamento dessa discussão para buscar soluções para no início do ano a gente já ter uma base do que vai ser o ano letivo. Eu acho que a jornada pedagógica, por exemplo, essa reunião geral com todos os professores poderia sim acontecer, mas um ato político-pedagógico e não político-partidário, onde pudesse ter ali alguns professores que pudessem falar sobre suas experiências exitosas, falar sobre seus problemas e compartilhar com outros professores de outras escolas se os problemas acontecem lá, como é que você resolveu esse problema em sua escola. Então, seria muito proveitoso uma jornada pedagógica de verdade, uma jornada pedagógica de verdade. Outra questão que a gente poderia fazer em uma jornada pedagógica, esse grande encontro dos professores, seria, como eu disse, por área também, as discussões em cada área, né? Porque aí você poderia juntar todos os professores de língua portuguesa do município e discutir o que é que você faz para poder resolver tal problema, o que é que você fez para resolver. Minha experiência foi essa, deu certo. A sua foi essa, deu certo. A minha eu tentei fazer isso, deu errado. Então, seria um momento importantíssimo para fazer uma discussão que seria, assim, melhoraria e muito o trabalho na educação básica dos municípios, né? Mas, infelizmente, a ideia é fazer lá o ato político, político partidário e não político pedagógico,
E aí depois a gente traz um sujeito educador, né, geralmente é formado na área de educação, mas que ganha vida fazendo stand-up. Ele não ganha vida em sala de aula, ele ganha vida fazendo stand-up, fazendo piadas sobre a atuação dos professores e piadas muitas vezes grosseiras sobre a atuação dos professores e das professoras. E aí a gente vê algo que é extremamente complicado, que é Desagradável. não, desagradável e complicado é você ver os colegas aplaudindo. O cara está malhando o que você faz para viver, malhando e sem preocupação nenhuma com as dificuldades que a gente tem no dia a dia para trabalhar em escola de sala de aula e tudo, e os nossos colegas estão batendo palma e rindo do sujeito. Pode falar, professora Dilma. Verdade, né? E, além do mais, a gente vê que, nesse momento dessa semana pedagógica, não tem, não tem um resultado proveitoso. Não tem, não tem. A gente vê que não tem esse resultado proveitoso pelo motivo que não, a gente não soluciona. A gente vai fazer lá de conta que tem uma semana pedagógica e nós sabemos muito bem quando a gente fala assim, nós fazemos o PPP, Projeto Político Pedagógico. E lá nós não estamos fazendo o PPP, né? É totalmente diferente, né? É uma semana pedagógica que eu vou falar porque tá lá. A maioria é quando você diz assim, partidário. Ó, requer muito, entendeu? Com remuneração lá para ter essa semana, eles têm, né? Faz me rir, né? Como o povo fala, altíssimo, certo? Para essa semana. Então, eles poucos estão ligando, poucos estão se lixando se naquela semana. É para a gente ver se deu certo. Dói muito quando que eu vou tocar no assunto aqui que é outra coisa também que você já até esclareceu muito. Eles lá querem aplaudir o IDEB. Para quê? Foi ótimo o IDEB lá. Mas não sabes como é que está a situação. Eles não param para dizer o que é que em 2023 deu certo, o que é que em 2023 deu errado, o que é que eu posso melhorar em 2024, o que é que eu vou levar em 2024 para cada local seu, a escola. Certo? Tem escolas que não têm, são pequeno portes, né? Tem pequeno, médio e grande porte. Tem professores, sim, por que não reunir todos esses profissionais para ali discutir? Não, é só um fazer de conta. É só gastos que você não tem proveitos. Você não vai tirar nada dali. É só chegar para, como eu disse, colocar estandartes, né? A gente sabe muito bem disso. E ainda ter vez que até disputas de municípios e uns verem, fulano tem, outro. Enquanto não tomarem responsabilidade e realidade que a educação é importante, que a educação tem responsabilidade, vai ser cada ano essas semanas pedagógicas dessas formas, né?
Enquanto nós, não, professor, unir e falar que essa semana pedagógica para a gente não tem nenhuma contribuição e está lá batendo palmas para o próprio que está lá desfazendo. É professor que está desfazendo nós, professores, como você já disse, nunca foram numa sala de aula. E aí? Eu tenho meus problemas em relação a dizer quem é professor e quem não é professor. Para mim, uma coisa é você ser licenciado em qualquer das disciplinas, você tem uma graduação em letras, você tem uma graduação. Professor somos nós que estamos atuando em sala de aula. O sujeito se formou lá em letras e virou estandarte e é professor? Não, ele é estandarte com a formação em letras. É bem diferente. Ele é um estandarte que tem formação em letras, assim como tem estandartes formado em engenharia, formado em direito. O cara é advogado? Não, ele é graduado em direito e ele faz estandarte. E o pior do estandarte do pessoal da área da educação é que ele vai tirar sarro dos professores na cara dos professores. É bem interessante isso, né? É quando você fala uma coisa, e os professores não estão nem aí, na verdade, para essa questão. Eles estão lá para aplaudir e, como você disse, transformaram a jornada pedagógica em algo como um carnaval, né? Qual município? São João, São João, que é no mesmo período, e todos os municípios aqui da Bahia praticamente fazem, né? Que é assim, qual município vai trazer a melhor banda, né? E aí, agora, a jornada pedagógica é quem vai trazer o maior estandarte travestido de intelectual, que vai trazer ali questões que não servem para nada no seu dia a dia, na sua prática educativa. Quando eu quero assistir stand-up, eu assisto bastante stand-up também, mas eu assisto em casa, para me divertir. Quando eu não vou sair de casa para ir numa jornada pedagógica para assistir stand-up. Eu acho que tem que ter tomado uma providência. Providência que deveria sair por parte dos profissionais da educação, da base da educação. De alguma forma, não ir fazer alguma ação paralela, por exemplo, fazer realmente uma jornada pedagógica paralela, uma jornada de verdade. Você falou aí da questão do IDEB. É necessário, sim, que a gente discuta o IDEB e da jornada pedagógica é o momento de discutir o IDEB. Por exemplo, esse ano ninguém vai falar do IDEB. É 2024, não existe IDEB. O IDEB vai ser em 2025. Aí 2025 é pressão em cima do professor de português e matemática para que esses profissionais façam milagre e tirem leite de pedra. Quando, na verdade, a gente deveria estar discutindo a jornada pedagógica, o IDEB, ontem, hoje, amanhã, todos os dias do ano letivo, já que é a coisa mais importante para eles. Nem o IDEB, que é importante para eles, eles não estão preocupados. Né? Então, seria um momento, sim, de discutir o IDEB. Discutir a participação de todos na construção do IDEB, que não é só do professor de português e do professor de matemática. Deveria ser uma construção de todos. E uma construção que comece lá no sexto e vá até o nono ano. Né? O IDEB é construído em 4 anos. Na verdade, em 9 anos. Né? Desde o primeiro ano até o nono ano, o IDEB é construído dessa forma, mas a gente fala e poucos se interessam, principalmente quando se trata dos professores, já que você entrou nessa questão do IDEB, quando se trata da questão dos professores em relação ao IDEB, aí é que não existe interesse nenhum, porque a pancada só vai ser nas costas do professor de português e de matemática. Eu não estou nem aí para o IDEB, não me preocupo nem um pouco com o IDEB, porque não serei cobrado, não vou ser cobrado depois sobre o IDEB, pouca preocupação tem em relação a isso, né? Mas voltando para a jornada pedagógica, que é outra questão, que tem essa primeira fase, que é essa reunião geral lá com essas palestras, né? O stand-up disfarçado de palestra.
Mas tem um encontro nas escolas, geralmente, né? O meu formato é sempre o mesmo. Você vai ter lá e depois aqui na escola, ou pode ser até o contrário, às vezes, né? Você tem um encontro na escola, depois tem lá a reunião geral, porque eu acho já um pouco complicado, porque, no meu ver, deveria ter a reunião geral depois nas escolas, mas aí depende da agenda do palestrante, depende da agenda do secretário de educação, do prefeito, né? Então, tem essa dependência aí. Aí você vai para a escola e discute na escola o quê? O horário. É isso que se discute na escola, na jornada pedagógica. Eu nunca fui na escola para ter um outro tipo de discussão. No máximo, uma apresentação ali da coordenação, da direção da escola, sobre alguns dados, algumas coisas, tá? Fica nisso. E depois vai se discutir o horário, como é que vai fazer o horário, com a sua disponibilidade, que dia que você pode estar aqui. É assim que acontece na jornada pedagógica nas escolas, né? Então, é lamentável que nós, profissionais da educação, não estamos fazendo o planejamento. É culpa do professor, da professora? Não. É culpa do formato que vem sendo feito de jornada pedagógica que tem que ser modificado. Eu já falo isso aqui, a professora Dilma já fala isso aqui, a gente já trouxe convidado aqui no canal Falando Português para falar sobre essa questão da jornada pedagógica e do grande problema que é essa jornada pedagógica que não planeja. A gente precisa planejar juntos. E o único momento que os professores têm juntos para planejar é na jornada pedagógica e não acontece. Infelizmente, você tem lá diversos professores que vão para a jornada pedagógica, acho normal falar, tá revendo os colegas e tudo, e fica nisso, na conversa sobre as férias e na discussão sobre os horários, as disponibilidades de cada um. Professora Dilma. Mas a realidade é essa mesmo. É isso que acontece, né? Não tem diferença de jeito nenhum. Simplesmente você vai lá nas escolas para ver isso, só isso, você está disponível, e ainda tem vezes que você chega lá nas escolas, não tem os profissionais já, eles passam um bom tempo, não tem nem os profissionais para as séries que tem, né? Fica uma confusão. Você vai para onde? Você vai fazer isso? Não tem para sala tal, não tem isso, não tem aquilo. É difícil, até nessa organização, a gente está na escola para se resolver isso, vez que nem existe isso nas escolas, né? É dessa forma que está sendo tratado, que a gente está o tempo todo vendo isso, né? Cada dia mais está se perpetuando esse mesmo formato, né? De jornada pedagógica, cada dia mais dessa forma, né? Em vez de a gente estar melhorando, vendo qual foi a dificuldade, o que é que a gente precisa melhorar, não. A gente está perpetuando o tempo todo esse formato de jornada pedagógica. Vai para a escola, lá na escola tem que se decidir o quê? Você fica em que série, você fica qual horário, você vai para que turma, eu não quero essa turma não. Então, vai se perpetuando. E ainda tem locais mesmo que nem o coordenador, no momento, existe, né? Nem está lá também. Está lá só o administrativo, junto com os professores, para se resolver as coisas. Ainda tem isso que existe, né? Muitos locais dessa forma. Está lá só para se decidir e acabou, e beleza. É exatamente isso que vem acontecendo com a jornada pedagógica, né? Nós precisamos melhorar bastante esse formato, né? Na verdade, não é melhorar esse formato, acabar com esse formato e trazer um formato que seja adequado à educação, né? Nos acompanhe
aí no canal Falando em Português e acompanhe a Web Rádio Estela Brasil.